é a geração mais indiferente, mais oprimida. É a geração que se lançou mais aos vícios. É a geração mais desamparada, mais insegura e mais triste. Não é por acaso que a ciência da psicologia e da psiquiatria tem crescido bastante. Os consultórios estão abarrotados de pessoas à procura de um amparo no seu emocional. Então, isso se deve porque as pessoas afastaram de Deus, estão distantes de Deus. E a palavra de Deus diz que sem Deus nós não podemos fazer nada. E viver sem Deus, a Bíblia diz que é como uma pessoa que constrói uma casa sobre a areia e sem fundamentos. Quando vem a chuva, quando os rios transbordam, quando os ventos dão de impacto sobre esta casa, ela cai e é grande a sua destruição, porque não está edificada em Deus. Mas a palavra de Deus diz no Salmo 91, bastante conhecido por todos nós: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas Deus não apresenta apenas como refúgio. Deus também é fortaleza. E quando fala de fortaleza, a Bíblia está falando de proteção. E de proteção não temporária, mas a proteção permanente. E quando a gente lembra de proteção permanente, a gente tem que pensar em Deus. Porque muitos impérios já surgiram no universo, mas todos eles desapareceram. O que não dizer do Império Egípcio, que até hoje nos fornece conhecimento na área da construção civil, da medicina e de tantos outros. Mas o que se vê hoje do Império Egípcio são apenas os resquícios da sua grandiosidade. Também podemos citar aqui o Império Assírio, que foi gigantesco nas suas conquistas, mas como se fundamentou na feitiçaria, pouco tempo ele durou. Logo em seguida veio o Império Babilônico, que também foi extraordinário, que até hoje a gente se estuda sobre esse império nas escolas. Mas por arrogância dos seus imperadores, que um chegou a se proclamar Deus, ele se ruiu apenas em uma noite. Depois se levantou o Império Medo e Persa, o que até então teve maior duração e maior extensão territorial, de um poder imbatível. Mas, curiosamente, numa batalha em que ele enfrentou com Alexandre o Grande, com 800 mil soldados, contra 40 mil soldados de Alexandre, o Império Medo e Persa também ruiu para nunca mais se levantar. E o próprio Alexandre o Grande, quando entrou na cidade de Babilônia, após conquistar o Império Medo e Persa, diz a história que ele foi recebido como uma divindade, como uma lenda. Mas esse império também ruiu, só bastou existir uma bactéria que o acometeu de uma enfermidade que o levou a óbito ainda no auge do seu reinado. Depois surgiu o Império Romano, que dominou o mundo por mais de 1400 anos. E ele terminou a sua história com a invasão dos bárbaros. Mas essa invasão dos bárbaros foi apenas a exteriorização de um fracasso que o próprio tempo construiu. E assim todos os impérios que se levantaram, eles se ruíram. Mas a Bíblia diz no Salmos 90, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, muitos impérios e muitas ideologias se levantaram contra Deus e chegaram os que não acreditam na existência de Deus, mas curiosamente diz que eles proclamaram a morte de Deus. Mas Deus existe para sempre. E quem constrói em Deus, a Bíblia diz que é como a pessoa, quem está firmado em Deus, é como um homem que constrói a casa sobre a rocha. Vem a chuva, transbordam os rios, sopra os ventos de impacto sobre esta casa e ela não cai porque está edificada sobre a rocha. Portanto, Deus é uma fortaleza permanente.
Mas além de fortaleza, Deus também é nosso socorro. Quando fala de socorro, a Bíblia fala de livramento. E quando fala de livramento, me lembra aqui a história do Titanic, um navio construído pela indústria naval da Inglaterra em 1912. Este navio foi fazer o seu primeiro cruzeiro da Inglaterra para os Estados Unidos. Mas antes, quando entrevistado por um dos seus construtores, esse senhor teria dito que nem Deus destruiria aquele navio, nem Deus era capaz de afundar aquele navio. Mas eles já começaram errado, pelo menos em 2 pontos. Primeiro, dá o título do navio a um deus da mitologia, ou seja, o Deus que não existe. E depois foram arrogantes contra o próprio Deus. E na noite de 14 de abril para 15 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg nas águas geladas do Oceano Atlântico e o navio foi parar no fundo do mar, no coração das águas. E cerca de 1.496 pessoas perderam suas vidas. E como esse navio era dotado de uma tecnologia extraordinária, eles conseguiram acionar o socorro e o socorro veio. Só que o socorro chegou várias horas depois. E quando o socorro chegou, as pessoas já haviam perdido suas vidas. Então o socorro não basta chegar. O socorro tem que chegar em tempo oportuno, a ponto de socorrer. E neste ponto Deus é excelência, porque Deus possui uma habilidade que só a Ele pertence, que é a capacidade de estar presente ao mesmo tempo em todos os lugares. Então é impossível que alguém clama a Deus e não seja ouvido. É impossível que alguém clama a Deus e Deus esteja ausente, porque Deus está presente ao mesmo tempo em todos os lugares. E além disso, Deus tem interesse de ouvir as nossas orações. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido fechado para que não possa ouvir. Ele diz também na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A palavra de Deus também diz ainda nesse sentido: buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então Deus tem o maior interesse de ouvir nossa oração e de fornecer para nós, para as pessoas, toda essa estrutura que está no poder de Deus. Refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Portanto, meu amigo, mas por outro lado, é uma aventura querer viver distante de Deus, pois Ele disse: sem mim nada podereis fazer. Portanto, coloque a sua causa, a sua necessidade, entregue a sua vida para o Senhor Jesus, que Ele vai te dirigir, vai mudar a sua vida para sempre e você nunca mais será o mesmo. Eu quero nesse instante orar em sua vida, em seu favor, a todos vocês que estão nos assistindo através deste canal. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos e te agradecemos por essa porta que o Senhor abriu para levar a tua palavra aos corações. Certamente, Senhor, tem muitas vidas que estão nesse momento colocando uma causa diante de ti e o Senhor sabe como resolver da maneira certa. Entra com a providência, com o socorro e com o livramento a todas essas pessoas e que todas essas necessidades venham ser alcançadas por Deus. Também é este coração que está fazendo um propósito de, a partir de hoje, ser um seguidor do Senhor, que os seus pecados sejam perdoados e o seu nome escrito no livro da vida. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter nos assistido. Se inscreva e compartilhe para que este canal seja fortalecido e que outras pessoas venham ser alcançadas com a genuína palavra de Deus.